E dentro da pecuária leiteira, ao longo dos anos, vários estudos foram realizados para diagnosticar os fatores que podem impedir bons resultados de produtividade. Entre os pontos negativos, foi-se observado condições de estresse calórico que pode prejudicar a produção, a reprodução e também a saúde das vacas, o que acaba causando perdas econômicas à empresa rural. E para mudar essa realidade, muitos pecuaristas têm investido na sala de resfriamento antes da ordenha. Resfriamento, como aumentar a produtividade do gado leiteiro, é o assunto do Bom Dia Entrevista. E para falar sobre os impactos que o resfriamento pode causar na produtividade do gado leiteiro, eu recebo o médico veterinário Carlos Alberto Zanenga, que está por aqui na nossa manhã de terça-feira no Bom Dia Produtor. Carlos Alberto, muito bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia aos telespectadores. Então, estamos aqui para falar principalmente das perdas causadas pelo estresse calórico. O estresse calórico realmente é um problema sério em gado leiteiro. Existe um estudo nos Estados Unidos, da Universidade de Madison, em 2015, em que eles avaliaram essas perdas em torno de 800 milhões de dólares por ano. Isso se a gente considerar que os Estados Unidos têm a grande maioria do seu território localizado em climas temperados, eles só têm clima tropical e subtropical bem no sul dos Estados Unidos, o Texas, a Califórnia e a Flórida. Então, no Brasil não existem ainda esses estudos que determinam a quantidade dessas perdas, mas se sabe que os animais perdem aqui no Brasil em torno de 10 a 20% de produção de leite pelo estresse calórico. Zanenga, a vaca vai de 2 a 3 vezes por dia para a ordenha e cada visita ela fica lá entre 15 até 1 hora. Isso já causa um estresse e quando aliado ao fator calórico, agrava ainda mais esse estresse. O que esse estresse pode causar no animal? Bom, o estresse calórico é definido como a incapacidade do animal de perder todo o calor que ele produz quando as temperaturas estão acima do seu conforto, da zona que se chama termoneutra, em que o animal está equilibrado com o meio ambiente. Para que vocês tenham uma ideia, o gado holandês, que é o principal gado de produção leiteira, o conforto térmico do gado holandês está de 5 graus negativos até 22 graus positivos. As nossas médias de temperatura nas regiões de clima tropical, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, o Trópico de Capricórnio passa na região de São Paulo, portanto, São Paulo para cima, até o Brasil todo, América do Sul, América Central, nós somos um país de clima tropical, nós somos regiões de clima tropical. Então, se nós temos temperaturas médias acima dos 22 graus e, principalmente, não temos estações frias, como acontece nas regiões de clima temperado, como é Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o sul do Paraná, então, esses animais estão em desconforto com a temperatura ambiente. Então, eles precisam compensar isso de alguma forma. E de que forma a gente pode minimizar os efeitos desse estresse calórico? Existem várias maneiras de se fazer isso. Primeira, tratando do meio ambiente, uma das soluções seria trocar de região. Na maioria das vezes isso é impossível, né? Que um produtor venda a sua propriedade aqui e vá comprar uma propriedade numa região de um clima mais frio. Sombreamento é muito importante. A radiação solar é um dos fatores que impacta diretamente no estresse calórico. Então, áreas de maior sombra trazem maior conforto para o animal. O outro fator é água fresca à vontade. Quer dizer, o animal, quando ele está tentando compensar a temperatura, ele para de ingerir matéria seca e ingere mais líquidos. E a água fresca, nesse caso, é bastante interessante e muito útil para o animal. O terceiro fator seria a produção de áreas com ventilação e aspersão. Então, aí nós estaríamos tratando de instalações, que é um meio bastante barato e bastante utilizado hoje no Brasil inteiro e mesmo fora do país, aqueles ventiladores enormes, ventiladores de 2 metros de diâmetro, com aspersão de água diretamente sobre o lombo dos animais. Isso através da água em contato com o animal, molhando os animais com esse vento, com a circulação de ar forte,
causa uma evaporação maior e uma diminuição da temperatura do animal. Então, isso causaria um conforto maior aos animais. Isso pode ser usado diversas vezes ao dia. Eles recomendam que seja feito durante 30 minutos, várias vezes ao dia. Com isso, a gente consegue equilibrar esses animais. Essa sala de resfriamento, existe uma padronização para que o animal fique mais confortável? É justamente essas áreas de resfriamento, chamadas assim, que pode ser construídas nos galpões de descanso, na área que o animal está se alimentando, pode ser composta por esses ventiladores com aspersão ou mesmo em propriedades de maior sofisticação, como é feito na avicultura também, que a avicultura também tem problemas de estresse calórico, aí com galpões completamente fechados, diminuindo a temperatura ambiente. Seria um fator um pouquinho diferente. Em vez de aspergir a água diretamente sobre o lombo dos animais, e que causaria esse aumento da evaporação e o animal vai se resfriar, nós estaríamos baixando a temperatura ambiente. Então você fecha um galpão completamente isolado, termicamente, o telhado, as paredes, e coloca ventiladores com radiadores de água na frente. Com isso, seria como se fosse um ar-condicionado mais simples. A gente consegue baixar até em 10 graus centígrados a temperatura ambiente. Nós temos imagens de alguns galpões que fazem o resfriamento. Vamos dar uma olhada? Vocês veem, essa é a aspersão com água. Conta pra gente qual que é o tempo médio que a água deve ser jogada no animal. Existe um tempo específico? Sim, ali, ó, nessa imagem que nós estamos vendo aí, nós temos um galpão aberto com esses aspersores, em que são aspergidos sobre o animal durante 30 minutos, várias vezes ao dia. Então, com isso, a gente consegue controlar um pouquinho melhor a temperatura corporal do animal, que é o grande problema. Certo. Quer dizer, inclusive é um dos fatores que a gente consegue avaliar o estresse calórico do animal, é a temperatura do animal. Tem como saber se a sala está resfriada no ponto certo para que o animal fique confortável? Tem como medir essa temperatura do animal também? Sim, existem métodos de aferição. Existem os sintomas clínicos do animal, que você visualmente, o animal perde calor através de diversos sistemas. Um deles é a evaporação de água da sua pele, as glândulas sudoríparas, o suor, a saliva, a perda de saliva também é uma compensação do calor, certo. E a respiração. Quanto maior a frequência respiratória, o animal acelera a sua respiração, maior a perda de calor pela troca do ar quente do pulmão com o ar do ambiente. Bom, como é que nós podemos aferir se o animal está chegando a um estresse calórico de manifestação clínica? Antes disso, vamos dizer, ao animal adentrar a sala de ordenha, a gente pode fazer por amostragem a medição da temperatura retal. Os animais que apresentarem temperatura retal até 39 graus estão ainda equilibrados. Acima disso, eles já estão sofrendo estresse calórico. E acima dos 40 graus nós temos que intervir, porque o animal para de produzir. Antes da gente terminar, eu quero só perguntar se existe alguma raça que ela sofre menos com o estresse calórico. Existe alguma raça que está mais adaptada às terras brasileiras? Bom, essa é uma forma bastante inteligente de a gente evitar o estresse calórico. Então, uma delas seria a mudança do meio ambiente, como eu falei, outras seriam as medidas para controlar o estresse calórico dos ventiladores, e a terceira e mais eficiente é a mudança da raça. O cruzamento da raça holandesa, que a raça holandesa é a raça mais produtora de leite no mundo, com as raças zebuínas, principalmente o Gir, mas também o Guzerai e mais recentemente o Sindhi, traz animais para nós. Uma raça já estabilizada, que é o girolando, que é extremamente resistente ao calor, bastante rústica e muito produtiva. Tem dado muito resultado nas pecuárias leiteiras do Brasil, da América do Sul e América Central. E hoje se pode dizer que em torno de 70% a 80% do leite produzido aqui no Brasil vem dos cruzamentos do holandês com o Gir. Perfeito. Nós falamos sobre resfriamento e eu convido você, Carlos Alberto Zanenga, para estar aqui junto com a gente mais vezes no Bom Dia Produtor, para a gente falar mais sobre os assuntos que envolvem a produção leiteira. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Antônio.